Primeiro dia do nosso encontro. Jesus, o cumprimento das profecias. E disse-lhes: Foi isto que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. Hoje é o nosso primeiro encontro com Jesus. Neste dia, vamos conhecer algumas profecias que falam a respeito de sua vinda e de sua obra na terra de Israel. O nascimento de Jesus Cristo, sua missão, morte, ressurreição e assunção ao céu não foram uma invenção humana e religiosa, mas o cumprimento das profecias bíblicas. Sua vinda à terra e seu retorno ao céu foram reais e estão registrados na Bíblia e em livros históricos. No Velho Testamento, há mais de 450 profecias a respeito da vinda do Messias. Elas tiveram seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De fato, como Jesus disse aos seus discípulos, era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E esses livros mencionados por Jesus representam o Velho Testamento, a Escritura Sagrada daquela época. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos alguns anos após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Algumas profecias a respeito da vinda do Messias ainda não se cumpriram. Elas se referem à sua segunda vinda à terra, e por causa disso a maioria dos judeus e alguns teólogos equivocadamente acreditam que o Messias ainda não veio à nação de Israel. Eles não entenderam as partes proféticas que Moisés e os profetas escreveram a respeito do sofrimento, da morte e da ressurreição do Cristo, para proclamar luz aos judeus e aos gentios. Atos 26, 22 a 23. Os profetas não disseram que o Messias viria à terra de Israel em dois eventos. Por isso, em seus escritos, não há uma separação clara e compreensível quanto às duas vindas do Senhor. O importante é sabermos, por revelação de Deus, e cremos que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Jamais. A profecia se originou por vontade humana. Os homens que escreveram a Bíblia falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 21. Os escritores da Bíblia viram e profetizaram a vinda do Messias na perspectiva e no tempo de Deus, e não na perspecção e no tempo deles mesmos. Por isso, é possível ver em alguns escritos proféticos, em um mesmo contexto ou em textos separados, profecias da primeira e da segunda vinda do Messias, de modo que há profecias cumpridas e outras não cumpridas, no que diz respeito a seu aparecimento na terra de Israel. Os profetas foram fiéis a Deus. Eles escreveram exatamente como viram e ouviram do Senhor. Mas, na revelação que tiveram, não puderam compreender, discernir e separar as duas vindas do Messias na terra de Israel. E o propósito de Deus para cada um desses eventos, os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos,
revelam e também nos ajudam a compreender as profecias e os escritos do Velho Testamento, principalmente no que diz respeito às duas vindas do Messias, os dois eventos mais importantes deste mundo e seus propósitos na nação de Israel, para os judeus e para todas as nações. Os evangelhos e as cartas apostólicas constituem o Novo Testamento da Bíblia e também foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles são úteis para ensinar, corrigir e instruir no caminho da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. No Novo Testamento, podemos ver claramente as duas vindas do Messias e o propósito desses dois principais eventos na Terra, de modo que agora podemos crer e confessar com fé que Jesus Cristo é o Messias, que veio à terra de Israel. Ele cumpriu o propósito de sua primeira vinda e retornou ao céu. Mas, segundo as profecias da Escritura Sagrada, ele retornará para governar Israel e as nações e estabelecer seu reino milenar e eterno em toda a terra. Na lei de Moisés, a primeira profecia explícita a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o Messias de Israel e de todos os povos, encontra-se no livro de Gênesis. Após a queda do homem, Deus disse à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 15. Esta profecia se cumpriu na primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido, porque ele é o único homem que desceu da semente da mulher, pois foi gerado pelo Espírito Santo em uma virgem de Israel, conforme foi profetizado. Isaías 7,14. Todos os homens que nascem neste mundo descendem da semente do próprio homem, de modo que Jesus foi o único que descendeu da semente da mulher. Na sua morte na cruz, Jesus Cristo foi ferido em seu calcanhar pelo descendente da serpente, mas, ao mesmo tempo, nela, ele derrotou o diabo e feriu-lhe a cabeça. Se lermos e estudarmos a lei de Moisés, veremos muitas outras profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Nos livros dos profetas, a vinda e a obra de Jesus Cristo, o Messias, também estão profetizadas em detalhes nos livros dos profetas. Se estudarmos atentamente todos os livros dos profetas iluminados pelo Espírito Santo, autor desses livros, compreenderemos a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e sua obra. Um deles, o profeta Isaías, revelou-nos que o Messias surgiria do tronco de Jessé. O Espírito do Senhor repousaria sobre ele e seu reino seria de justiça e de paz sobre Israel e sobre as nações. Isaías 11. Isaías profetizou também sobre o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Messias prometido. Isaías 53. Outro profeta, Miqueias, profetizou o lugar que Jesus nasceria. Mas tu, Belém Efratá, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será
o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias 5, 2. Nos Salmos. O rei Davi e outros salmistas, em seus escritos, profetizaram sobre a vinda e a obra de Jesus Cristo, o Messias dos povos. Davi profetizou o sofrimento e a morte dele, escrevendo em detalhes os fatos que aconteceriam e as palavras que o Senhor falaria na cruz. Salmos 22 e 69. Davi também profetizou a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Salmos 16, versículo 10. De sua assunção ao céu, do reinado e sacerdócio eterno. Salmos 110. O rei Salomão, filho do rei Davi, em seu Salmo 72, profetizou do reinado eterno de Jesus Cristo, o Messias prometido aos povos. Os levitas, Asafé, Ema e os coraitas profetizaram a respeito de Jesus Cristo. Os escritores bíblicos escreveram a vinda e obra do Messias à terra. Portanto, a vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias no mundo, foi o cumprimento das profecias na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Oração. Querido Pai, nesse primeiro dia, eu o louvo por enviar o Messias à terra de Israel. Jesus, eu o louvo por ser o primeiro, por ser o Cristo prometido a Israel e às nações. Sua vida foi o cumprimento das profecias na Escritura Sagrada. Pai, te louvo por cumprir sua palavra. Espírito Santo, me unja para anunciar aos homens que Jesus é o Cristo prometido. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, no nosso segundo dia.